Muito bem, nessa manhã nós queremos refletir na palavra de Deus, né? Meditar naquilo que os princípios da palavra de Deus nos ensinam exatamente para que a nossa vida seja transformada e vivamos essa vida isentos ou menos envolvidos possível, né? Com coisas que nos contaminam e que nos tiram do foco. Eu gostaria de utilizar um versículo da palavra de Deus nesse momento, em que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, lá no capítulo 5, no versículo 9, ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. As cozinheiras, sobretudo, as donas de casa, entendem muito bem o que significa, não é? Essa realidade, esse princípio do levedo, não é? Da massa, do que a massa causa, do que o fermento causa na massa, não é? Porque quando você quer fazer um pão, uma rosca, alguma coisa que demanda esse fermento, você põe um pouquinho de fermento, a massa cresce, a massa incha, não é? Nesse caso, quando há a intenção de levedar a massa para que aquele produto fique melhor. Mas o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele traz esse princípio da massa sendo levedada pelo fermento exatamente num contexto, se você depois pode ler o contexto todo do capítulo 5 de Gálatas, aliás, do livro da carta aos Gálatas toda, né? Você pode ver o apóstolo Paulo falando sobre uma influência em que a religião, as pessoas à volta dos cristãos estavam causando naqueles que haviam se convertido a Jesus Cristo, né? A religião ou o sistema que governava, o sistema que cercava os crentes naquele contexto, causava na vida daqueles que queriam servir a Jesus. E não é muito diferente nos dias atuais, né? Nos dias atuais nós temos os crentes que estão aí inseridos nesse contexto de sociedade, de mundo, e o mundo tentando semear, lançar, não é? Contagiar a vida cristã com o fermento do mundo ou com o fermento religioso. E nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes, e esse contexto do pão para o contexto judaico é muito importante, porque haviam festas em que os judeus eles tinham que comer pão sem fermento, os conhecidos como pães asmos, né? Os pães asmos ou pão asmo, que é o pão isento de fermento, o pão puro, pão sem contaminação, se a gente pode dizer assim. Então, o que Deus quer de nós é que nós vivamos a nossa vida sem essa influência de um sistema que tenta nos atrapalhar de viver uma vida genuinamente cristã. Você vai ver vários textos da Bíblia falando sobre isso, temos esse cuidado de não deixarmos o mundo macular a nossa vida cristã. O próprio apóstolo Paulo, lá no versículo 16, aqui desse mesmo capítulo 5 de Gálatas, ele vai dizer exatamente o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo da carne. A carne é sensual, não é? E a carne aqui não está falando simplesmente dessa matéria. Aqui é corpo. A carne é a inclinação que eu tenho ao pecado, que nós temos ao pecado. Então, a carne, ela é sensual por si mesma, por si só. A sensualidade não é necessariamente uma questão de sexualidade, mas a sensualidade fala de apetite carnal. O apetite carnal inclui questões ligadas à sexualidade. Mas a sensualidade da carne, ou seja, esse apetite que a carne tem para fazer as coisas que são contra aquilo que o Espírito de Deus espera de nós, né? Essa sensualidade, ela o tempo todo nos ataca. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: ande no Espírito e você não vai satisfazer os desejos da carne. Ou seja, ande em santidade, ande em quebrantamento, ande em humildade,
ande nas coisas do Espírito, e o andar no Espírito fala disso, fala de andar em humildade, andar em obediência, andar me fugiu aqui a palavra, meu Deus, andar em renúncia, lembrei a palavra, em renúncia, não é? Porque andar com Cristo é exatamente você andar em renúncia. Daí, quando você anda nesse sentido, no caminho do Espírito Santo, você não satisfaz as concupiscências, os desejos da carne ou a sensualidade da carne. E o apóstolo Paulo, quando fala para o povo ali, tome cuidado porque um pouco de fermento leva da massa, isso significa que eu não preciso praticar muita coisa contrária à vontade de Deus para eu ser contaminado. O que queremos dizer é, o pecado, eu não preciso cometer um pecadão, porque nós temos mania de medir pecado. Nós dizemos que o ser humano diz que algumas coisas elas são pecadinhos, mas um pecadinho pode, um pecadinho não tem problema. Um pecadinho é aceitável, o que não pode é um pecadão. E aí nós temos a mania de querer rotular e dizer assim, ó, falar uma mentirinha, porque principalmente aqui em Minas Gerais, né? Em Minas Gerais nós falamos muito no diminutivo, né? Sempre gostamos de usar coisas no diminutivo, né? Um menininho, uma coisinha, eu tenho uma coisinha para te falar, um negocinho, eu vou fazer um negocinho ali, né? Isso é mania do mineiro. Mas, obviamente, como nós temos o ser humano em geral tem uma mania de querer diminuir sempre aquilo que ele precisa considerar como grave na vida dele, mas como ele tem uma expectativa de realizar um determinado pecado, uma situação, então ele diminui, porque se ele diminui, ele ameniza o impacto. Verdade? Ele pensa que é verdade, mas não diminui o impacto, muito pelo contrário. Pecado é pecado. Deus não tem uma régua em que ele fica medindo assim, ó, esse pecadinho passa, esse pecadinho não passa, como o pessoal do Ibama faz com os pescadores. Ó, esse peixe aqui é pequeno ainda, esse volta para o rio, esse pode levar porque esse é grande. Não, Deus não tem vara de medir pecado, no sentido de que ele vai deixar um pecado passar e o outro pecado não vai passar. Uma mentirinha é tão grave quanto um adultério, quanto um homicídio, entende? Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado e pronto, acabou. Então, nós precisamos, como Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu não posso permitir que nem um pecadinho entre no meu coração, nem uma coisinha pequena, que pareça pequena, uma palavra que eu deixei entrar no meu coração e eu não perdoei aquele irmão e eu falo, poxa vida, o irmão me prejudicou, estou triste com o irmão. Naquele momento eu não pareço que eu não estou perdoando, mas eu estou triste com o irmão, eu vou dizer isso, não é? Aquela tristeza, se eu não curar aquilo, se eu não resolver aquilo vai virar uma raiz de amargura lá na frente, e a Bíblia vai dizer que a raiz de amargura contamina a mim e contamina quem está em volta. E isso aí é um problema, não é? Porque uma vez contaminado, uma vez levedado, uma vez fermentado, é um problema. Portanto, eu preciso cuidar do meu coração, eu preciso cuidar dos meus relacionamentos, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, querido irmão, querida irmã, muito cuidado com o que você ouve e deixa entrar no seu coração, muito cuidado com o que você vê e deixa entrar no seu coração, muito cuidado com o que você coloca para fora e leva ao coração das pessoas, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Que a massa da sua vida seja essa massa pura, essa massa sem fermento, essa massa em que o Senhor vai olhar e vai encontrar essa originalidade. Seja você um crente genuíno, seja você alguém que realmente é fiel até o fim, cumprindo os princípios da palavra de Deus. Seja radical, com você mesmo, para você cumprir os princípios da palavra de Deus. Faça como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Seja você essa pessoa que zela pela sua santidade, que zela pela sua vida cristã, que zela pela sua fidelidade com Deus, porque aí sim, Jesus disse, aquele que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida, dar-lhe-ei participar, ser coluna lá no templo de Deus. Então, que você possa ter
essa convicção. Faça a sua parte, Deus vai te capacitar, Ele vai te ajudar e não deixe ninguém ficar jogando fermento na sua massa, não. Amém? Nós vamos orar e que o Espírito Santo de Deus te ajude, né, na sua limitação, na sua fraqueza, em nome de Jesus. Amém. Contando com esta direção de Deus para o nosso dia, convido você, querido telespectador, você que nos assiste dos mais diversos locais aqui de Belo Horizonte e do mundo, através da redesuper.com.br ou do aplicativo Lagoinha no seu celular, smartphone, nós queremos te abençoar nessa hora. Então feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai, que bom é poder, ó Deus, começar o dia chamando, ó Deus, o Senhor de Pai. E ainda assim, ó Deus, eu faço coro com o salmista, quando ali no Salmo número 18 ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. Nesse dia, Pai, nós te amamos, Pai. Dizemos assim: eu te amo, Senhor. É bom poder expressar, ó Deus, o nosso amor pelo Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor é este quem cuida de nós. O Senhor é este que nos faz andar, ó Deus, em lugares altos, acima dos problemas, das tribulações, das tempestades. Ainda, Deus, que o Senhor só esteja nos guardando. E a Deus, ao Senhor a glória, porque, ó Deus, temos por motivo de toda alegria o passarmos pelas várias provações do nosso dia. Porque essas provações é que nos farão, ó Deus, nos darão a habilidade, ó Deus, nos habilitarão a andar, ó Deus, nesses lugares altos. Aí seremos provados e queremos ser aprovados pelo Senhor. Aprovados, ó Deus, na santidade, aprovados, ó Deus, pelas renúncias que fazemos, aprovados pelas escolhas, ó Deus, que temos e que fazemos também no nosso dia. E assim, ó Deus, para esta manhã, queremos trazer, ó Deus, a Tua bênção, a Tua paz sobre o nosso querido telespectador que nos acompanha, este telespectador fiel, amigo, este telespectador que está sempre super junto da gente aqui, dia a dia. Seja sobre eles, ó Deus, o Teu rico favor, sobre esta família, ó Deus, enlutada, sobre, ó Deus, este paciente no leito de hospital, sobre este que está preso, ó Deus, em um dos presídios aqui, ó Deus, sobre aqueles que nos assistem, ó Deus, que estão longe dos seus familiares e o coraçãozinho aperta de saudade, saudade às vezes até do Brasil. Deus, eu quero abençoar estes que nos assistem e estes que nos ouvem nesta manhã. Seja sobre eles, ó Deus, com poder e graça. E, ó Deus, seja sobre nós, aqui na Rede Super, nesta casa, ó Deus, seja a Tua bênção de paz e de prosperidade para a honra, louvor e glória do Teu próprio nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.